Glória a Deus. Recebam todos a paz do Senhor Jesus. Alegria, queridos, estar nesta noite com esta oportunidade de falarmos um pouco do amor de Cristo. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. Livro de Provérbios. Provérbios número 22. Provérbios número 22, verso de número 6. Abra aí, por gentileza. A Bíblia vai dizer assim, olha. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Olha o que diz a palavra. Tá bom. Educa a criança no caminho no que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Glória a Deus. Feche os teus olhos, por gentileza. Pai eterno, graças te damos, meu Pai, por esta noite. Eu sinto a tua presença, Senhor, meu Pai, em nosso meio, e peço a ti, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, meu Pai, por tudo que o Senhor está fazendo neste lugar. Obrigado pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Pai, que o Teu Espírito esteja sobre nossas vidas. Que Teu Espírito, meu Pai, esteja sobre a vida de cada um nesta noite. Nós neste momento, Senhor, meu Pai, entregamos nossas vidas e clamamos a Ti. Fala conosco. Enche-nos, meu Pai, da Tua presença. Neste momento nós queremos somente Te ouvir. Só o Senhor. Pai, obrigado, te agradeço. Diante, Senhor, meu Pai, aos teus ouvintes, eu entrego a tua palavra. Amém e amém, Jesus. Irmãos, o livro de Provérbios, conhecido como o livro da sabedoria, ela nos traz uma série de conselhos que nos levam a entendimentos da necessidade na qual devemos levar, conduzir o rumo de nossas vidas. O escritor de Salomão, o escritor de Provérbios, em sua totalidade, em um dos seus pedidos a Deus, ele pedia muita sabedoria. Sabedoria era algo que talvez não podia faltar no seu reinado. Sabedoria era algo que não podia faltar no seu ministério. Sabedoria era algo que não podia faltar na sua liderança. Sabedoria era o que não podia faltar dentro de sua casa. Às vezes a gente pede muita coisa a Deus, e tudo que nós devíamos pedir é sabedoria, porque sabedoria nos leva à presença de Deus, sabedoria nos leva a encontros com Deus, sabedoria nos leva à prosperidade ministerial, sabedoria nos leva a conduzir nossa família ao altar de Deus. Nós sabemos, e isso é unânime, que o bem mais precioso que Deus nos deu foi a nossa família. Algo que Deus entregou na sua mão, e Ele vai requerer isso posteriormente, é a sua família. É um projeto que Ele entregou nas suas mãos. O que Ele entregou não foi sonho. O que Ele entregou não foi vontade.
O que Ele entregou foi projeto. E projeto de Deus, Ele não ensina onde você quer chegar, mas projetos não. O projeto ele não vai definir aonde você vai chegar. O projeto vai decidir o que você precisa fazer. E aquilo que você quer para amanhã depende muito do que você faz hoje. Aquilo que você deseja para amanhã vai ser determinado por aquilo que você quer hoje, do que você tem para fazer hoje. Por isso um dito muito popular diz: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque vai dizer: educa o seu filho, ou educa a sua criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Nós vamos falar um pouquinho sobre família hoje. E eu queria me subordinar ao tema, o poder da estrutura familiar. Quando nós falamos em estrutura familiar, nós não estamos falando em quantidade, mas estamos falando em qualidade. Quando nós falamos em estrutura familiar, nós estamos falando em ambiente. Estamos falando em pessoas que concordam com algo. Uma casa onde o marido quer algo e a esposa quer outro, ninguém vai prevalecer. Até mesmo porque a mulher não vai ter coragem de fazer aquilo que o homem não quer, e assim o homem não terá coragem. Ou seja, nós temos duas visões e nada de concreto irá acontecer. Só que isso, querido, eu quero expandir para o seu ministério também, para a sua liderança. Você que é líder, você que é pai de família, você que é mulher e tem a incumbência de dirigir a tua casa, isso serve para você também. Porque se a sua casa não tiver concordância, não é estrutura. Se você não tiver dentro do seu grupo de pessoas uma concordância unânime, porque projeto tem que ter algo unânime. Isso chama estrutura. Se na sua casa está tendo discórdia, é porque ainda não tem estrutura. Se na sua liderança ainda está tendo conflitos, é porque ainda não tem estrutura. Se dentro da igreja ainda, é porque ainda não tem estrutura. A estrutura, ela vem por base a concordância unânime. Aí você me refala assim: pastor, nem Jesus foi unânime. Mas nós estamos falando de estrutura. A base de estrutura significa unânime. Exemplo é a fundação, a base de uma casa. Se ela não tiver unânime, ou seja, toda perfeita, ou à frente ou atrás da sua casa cai. Não se preocupe, mais cedo ou mais tarde. Pastor, tu é pragmático. Não, sou realista. Porque estrutura tem que ter algo unânime. Só que, pois bem, quando eu lembro de estrutura, quando eu falo em estrutura, eu lembro logo do texto de Samuel. Os primeiros capítulos do livro de 1 Samuel, ele conta a história, ele relata e marca a história de 3 pessoas: Ana, Eli e Samuel. São 3 histórias praticamente distintas. Mas eu não vou me apegar muito às histórias, porque tem uma específica que vai nos ajudar a entender e compreender o que nós precisamos ouvir de Deus aqui hoje. Mas para que não fique muito vago, a Bíblia, quando ela fala de Ana, fala de Eli e fala de Samuel, que eu digo que são 3 histórias que estão correndo, embora juntas, mas têm objetivos paralelos. Você vai ver, por exemplo, a Ana. Ana, ela hoje, nós logo depois do seu milagre, nós vamos dizer que ela é uma mãe piedosa, né? Mas antes de ser mãe, ela sentiu dores. Dor principalmente de não poder ser mãe.
ela sentiu também a dor de ser perseguida pela outra esposa do seu marido, a qual, a saber, a amava muito. A Bíblia se refere a Penina como a outra e Ana como a esposa amada. Ela também sofria a dor da dúvida, porque por mais que ela estivesse no templo orando, buscando e acreditando em um milagre, sabendo da natureza humana, e isso não é questão de crença, é questão de estudo. A antropologia, que é o estudo do homem, vai nos afirmar isso, que o homem, por mais que ele tenha a sua estrutura espiritual, tem uma natureza dentro dele que nos faz duvidar. E não é duvidar porque não acredita, é por causa de conta dessa natureza mesmo. E ela tinha essa dúvida: será que eu vou ser mãe? Será que eu vou conseguir um dia gerar dentro do meu ventre um milagre? Só que mesmo esta dúvida, talvez surgindo dentro da sua mente, talvez ela alcançou porque ela tinha algo que fazia ser diferenciada. O que, pastor? Talvez aquilo que estava gerando dentro de sua mente não foi aquilo que desceu para dentro do seu coração. Talvez a sua mente devia estar pensando assim: olha, será que eu vou ser mãe? Mas o coração de mãe já estava pulsando dentro dela. Talvez o seu coração já dizia quão sensação gostosa é alimentar, amamentar, cuidar, ficar madrugadas extensas acordada para ficar velando, zelando pelo seu milagre. Essa mulher era diferenciada. Uma hora que a gente tiver uma oportunidade, tem pelo menos umas 15 lições, olhando por cima, que ela poderia nos ensinar e nós poderíamos aprender. Ela também nos chama a atenção pela sua forma de suplicar. Ana, característica de Ana, era uma mulher de oração, algo que diferencia qualquer pessoa uma da outra. Quando nós olhamos para alguém e percebemos, porque é a coisa mais fácil do mundo, pode parecer que não, é quando você identifica quem ora e quem não ora. Pessoa que ora é diferente. E eu digo pessoa que ora, não pessoa que ajoelha. E Ana era diferenciada. Era tão diferenciada que foi através da oração que ela teve o seu problema resolvido. E o maior de tudo, a sua súplica mostrava a tão focada que ela era. Focada em quê? Em alcançar de Deus um milagre. E o seu milagre tinha nome. O seu milagre, ele tinha sexo, masculino ou feminino. O seu milagre tinha objetivo. E eu começo a perceber que essa mulher era tão diferenciada que ela só queria ser chamada de mãe. Só isso. E ela tão focada que até mesmo quando o sacerdote chegou perto dela e pensou que ela estava embriagada, ela nem se incomodou com isso. Deixa que fale. Deixe que fale, porque aquele quem vai te dar, ele não está te olhando de lado, não está te olhando de frente, ele está te olhando lá de cima, desenhando o que você precisa, desenhando o que você precisa. Ele está esboçando para entregar para você aquilo que você mais precisa. Aquilo que estão falando não se compara com a grandeza daquilo que Deus vai te dar. Aquilo que estão falando ao seu respeito, aquilo que estão falando ao meu respeito, não se comparará com aquilo que Deus vai te dar. Isso é foco, Gabi.
é focar. Mulher está de joelho, Kaique, está chorando há anos. Quieto aí, que não é você que vai me dar. Não é de você que vem o meu milagre. Não é de você que vem o meu milagre. Chora bastante. Sofra o seu sofrimento daquilo que Deus tem preparado para você. Quer algo para você dar um glória gostoso? É algo que os olhos não viram. Nenhum olho viu. Mas vai descer no seu coração já já. Ninguém viu o que Deus tem para você, mas Deus lá de cima, olha só a imaginação do pregador, me acompanha por favor, porque Deus lá de cima está olhando e já está rindo. Se já está assim antes de eu dar, imagina quando eu entregar na mão dele, imagina quando eu entregar na mão dela. Sabe qual é a recompensa de quem ora? É que Deus ouve. Tem gente que sofre porque não ouve Deus. Passei muito tempo assim, sabia? E é triste. É triste. Quando você olha para o chão e fala assim: chão, tenho saudade de quando eu me ajoelhava em cima de você. Coberta, tenho saudade quando minha esposa reclamava. Era um profeta de Deus, sem dúvida. Além de tudo, ela pagou o seu voto, porque coisa boa é quem faz voto e cumpre. Senhor, tu me dá e eu te dou, te devolvo. Imagina só ter a sensação de ser chamada de mãe. Penina nunca mais ia falar nada. Meu marido fez uma das coisas mais importantes que a mãe ensinou, e que você que é mãe pode ensinar para o seu filho. Para você que pretende um dia ser mãe, a única coisa valiosa que você pode ensinar para o seu filho é o prazer da oração, é a vontade de orar. A única coisa que você pode educar o seu filho é dizendo para ele: filho, nunca esqueça de orar, nunca esqueça de agradecer a Deus. Por que, mamãe? Porque a Bíblia vai dizer: educa o seu filho no caminho que se deve andar, porque quando ele envelhecer jamais ele vai esquecer. Quer ensinar alguma coisa para o seu filho? Ensina ele a orar. Ensina ele a ter relacionamento com Deus. Ensina ele a se apaixonar por Deus, porque nunca mais ele vai querer saber de ter o mundo como sua amante. Quem é apaixonado por Jesus, quem ama Jesus, não quer se relacionar com o mundo. O meu filho ora porque ele é filho de pastor. Mentira. Se o seu filho ora porque ele quer ter relacionamento. A minha filha ora porque ela canta. Mentira. Filha de pastor não é pastora, nem esposa de pastor é pastora. Cada um que lute pelo seu relacionamento. A única coisa que eu posso fazer é ensinar. A única coisa que eu posso mostrar são as minhas experiências, mas não é as minhas experiências. Ai, um filhinho. Talvez ela falava assim: Samuel, até os filhos de Penina zombavam de mamãe, porque mamãe não podia ter filho.
Samuel, deixa eu te contar uma coisa. Um dia eu cheguei no templo do Senhor, estava ali orando, jejuando, buscando, me consagrando, chorando e falando para Deus: eu quero ter um menino varão. O sacerdote chegou, em vez de me abençoar, em vez de jogar uma palavra de incentivo, ele perguntou se eu estava embriagada. É, mamãe, verdade, o sacerdote fez isso? Foi, mas o que a senhora fez? A senhora bateu no sacerdote? Não, filho, eu nem me importei, eu nem liguei para ele, porque aquele que ia me dar o que eu precisava não estava do meu lado falando, ele estava no céu, preparando você para me entregar. Ele estava preparando o seu cabelo, ele estava preparando o seu coração, ele estava preparando os teus ouvidos, para quando chegasse no meu ventre, para quando saísse do meu ventre, tu pudesse glorificar o nome dele, tu pudesse ouvir ele, tu pudesse ter encontros com ele. Menino cresceu, se destacou. Por isso que eu falo, diaconisa Antônia, filho de crente não é crente. Cada um que lute para ter as suas experiências, não é verdade? E isso é bíblico. Quer saber o porquê? Porque o terceiro personagem dessa história é justamente Eli. Ele era o sacerdote. Ele educou Samuel. Que ironia do destino. Ele educou Samuel. Samuel teve as suas experiências com Deus dentro da casa de Eli. Teoricamente, os filhos de Eli seriam os futuros sacerdotes. Teoricamente. Porque o mesmo que educou Samuel, o mesmo que contribuiu para o crescimento espiritual de Samuel, ele é o mesmo que negligenciou a sua família. Ironia do destino. Mas pastor, o que aconteceu? Eli teve 2 filhos. Os 2 filhos não quiseram andar na presença de Deus. A história vai dizer que eles tiveram seus filhos egoístas. Eram corruptos de verdade. Eles eram prostitutos. Se corromperam. Mas egoístas. Só pensava neles, Marcelo. Dando bem para mim, não importa. Se o que eu fizer as pessoas me aprovarem na maioria, tá tudo certo. Egoísmo. Filhos egoístas. Meu Deus, é trágico. É trágico. Claro que a gente só pode ensinar, não pode bater nos filhos para que eles permaneçam na presença de Deus, não é verdade? Não tem como fazer isso, infelizmente. Infelizmente mesmo. Porque é trágico ver os filhos de Eli, o sacerdote, sendo egoístas, desviados da presença de Deus. Aí veja bem a importância da estrutura familiar. Eli tinha um sacerdócio na sua totalidade satisfatório, não bom, satisfatório. Porém observa que era um homem na qual tinha suas influências, um homem na qual tinha o respeito. Porém, quando se olhava por trás daquele homem, via uma família totalmente destruturada, uma família totalmente destruída.
Olha como as aparências enganam, Kaique. Quem vê, olha assim, pensa que o sacerdote Eli era o cara. Era negligente. Quanto tempo Eli passou ensinando Samuel? E quanto tempo Eli passou ensinando os seus filhos? Porque Samuel, ele viveu dentro da mesma casa. Eles são contemporâneos. E além disso tudo, a prova é que eles habitaram dentro da mesma casa. Mas por que que os filhos de Eli se corromperam e Samuel cresceu? Por que que Samuel, aproximadamente aos 12 anos de idade, teve a sua primeira experiência com Deus, quando ele estava trancado dentro do seu quarto, talvez em oração, quando ele escuta Samuel, aproximadamente aos 12 anos, um menino corre até o quarto de Eli e fala assim: mestre, Senhor, tu me chamou? Ele: não te chamei não, volta a dormir. Ele volta a dormir quando de novo ele escuta Samuel. Peraí, ele está me chamando, está dizendo que não está chamando. Senhor, o que houve? Aconteceu alguma coisa? Não te chamei. Eli já percebeu. Eli teve as suas falhas. Eli falhou como pai, falhou como sacerdote, mas ele ainda sabia e reconhecia a voz de Deus. O problema maior, Kaique, não é só quando erra. O problema maior é quando deixa de ouvir a voz de Deus. Porque a pessoa pode pecar, estamos sujeitos a isso. Mas quando ela para de ouvir a voz de Deus, ela se torna concupiscente. O que é isso, pastor? A concupiscência é o ciclo vicioso do pecado. Você cometeu um pecado, mas agora você já não ouve mais Deus, você quer cometê-lo. E de novo, e de novo, e de novo. Aí é triste. Eli olha para Samuel e diz: Samuel, quando tu escutares o seu nome de novo, se prostre e diga assim: Senhor, eis-me aqui. Mas por quê? Faça o que eu te falei. Ok. Samuel volta ao seu quarto. Eu gosto de fazer analogia, porque quando a gente prega, a nossa mente vai tão longe. E é bom exercitar a mente às vezes, né? Fica tão parado às vezes, né? Eu imagino Samuel, isso aqui é pensamento meu, indo para o seu quarto com uma baita de uma interrogação na cabeça: presbítero Antônio, o que será que ele quis dizer com isso? 12 anos. Quantos anos você tem? Quantos anos? 11. 12 anos. Deus falou com uma criança. Pegou? Deus falou com uma criança. Deus falou com uma... Vocês são criança ou são adulto? Está preparado para ouvir a voz de Deus? Deus fala com criança. Deus usa criança. Deus escolheu criança também. Só que papai tem que dar condição para que a criança possa desenvolver isso. E quando eu olho para os textos de sabedoria, eu vejo ele dizendo: olha, educa a criança no caminho que deve andar. E o caminho que deve andar não é pela rua, perambulando, fazendo pseudos amizades, pessoas que estão somente distanciando os nossos filhos da presença de Deus. Não, o caminho é a presença de Deus. O caminho é o altar de Deus. O caminho é o lugar mais alto que você pode chegar. Qual, Pai? Os pés de Jesus. Ele disse assim: será que ele está ficando doido? O que será que ele quis dizer com isso? Vai saber, né? Samuel está no seu quarto. Samuel,
Samuel, eis-me aqui, Senhor. O que você pensa? O que você imagina quando vê isso? Não, deixa que eu falo, porque eu estou fértil. Quando eu imagino ele dizendo aqui, eis-me aqui, Senhor, eu imagino o céu fazendo assim, ó. Céu todinho aberto. O céu está todinho aberto diante a uma criança. Diante de uma criança que poderia estar na sua casa brincando. Diante de uma criança que poderia estar com seu carrinho. Diante de uma criança que já poderia estar cansada, dormindo, roncando, mas não, isso é a prova que Deus não tem nada com gente grande. Deus não tem nada com pessoas que pensam demais. Deus escolhe quem Ele quer, do jeito que Ele quer, do tamanho que Ele quer, da idade que Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quiser. Pastor, é loucura ouvir um Deus falando com uma criança. Eu sei, mas o apóstolo Paulo, ele entendeu isso quando diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27, eis que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ninguém vai entender, ninguém vai compreender, porque vão pegar na sua mão e vão sentir um choque. Ei, deu choque, o que foi isso? É Deus me usando. Ei, o que está acontecendo com a sua língua? Não estou entendendo nada o que você está falando. Então deixa que o Espírito fala por mim. Eita, eu não estou entendendo por que você está desse jeito. Não se preocupe, é Deus me usando, é Deus me usando, é Deus me transformando, é Deus fazendo o que nunca fez na minha vida. Ele fracassou. Eu vou parar. Já estou parando. Sabe qual é o problema de Eli? Ele é um retrato dos pais de hoje. Se eu ir para casa com isso, Douglas, vai chegar um dia que alguém vai falar assim para mim, foi problema seu que não falou. Então é melhor eu falar, não é verdade? Eli é o retrato dos pais de hoje. Pai e mãe, viu? Frouxo, que tem medo de corrigir o filho, tem medo de falar não para o filho, que não pode ver a criança chorar, que já soca, em vez de socar a chupeta, que nem a mãe fazia antigamente, soca o celular na mão. Isso é retrato de pai e mãe covarde, que prefere agradar o filho, prefere agradar os outros do que ouvir a voz de Deus. Deus, Ele te autoriza a pegar uma vara, querido, a corrigir com vara, e você fica passando vergonha com seu filho. Gente, não adianta pregar bonito, cantar bonito, fazer um evangelístico bonito, se você não tem controle dentro da sua casa, diante dos seus filhos. Por isso que eu falei aqui no começo da minha fala, filho de crente não é crente. Ele que lute para ter os seus relacionamentos, mas educação ela vem dentro de casa. Eli pecou por quê? Pelo excesso de negligência com a sua família.
Isso causou um grande tormento, transtorno para dentro da sua casa. O maior problema que talvez esteja acontecendo na nossa mente cauterizada é que Deus é amor o tempo todo. Deus, Ele é amor, e é por isso que nós estamos aqui. Só que a Bíblia fala que Ele é justiça também, e haverá um dia que vai ter justiça dentro de nossa casa também. Deus ruim? Não, Deus não é ruim. Ele deixa bem claro quando Ele fala assim, Ana, para os filhos, honra pai e mãe e viverá longos dias. Por que tem muitos jovens morrendo? Por quê? É o diabo. Tudo bem. Se não tivesse na biqueira, não tinha levado tiro, não é verdade? Se não tivesse trocando tiro com a polícia, não é verdade? Não tinha levado, né? Não é assim? Mas reflexo daquilo que nós fizemos como pai dentro de casa. Eu sou crente, não bato. Então chore, porque é melhor o teu filho chorar agora do que você chorar amanhã. Se na primeira oportunidade você tivesse dado uma de direita, frente e costa, né? Nossa, pastor, que brutalidade. É verdade, desculpa. Eu estou dizendo aqui numa linguagem na qual todos possam entender claramente. Se na primeira oportunidade que ele levantou o topete para você, se já tivesse abaixado com um tapa, você nunca na sua vida que você ia encontrar o seu filho numa biqueira. Nunca que você ia encontrar o teu filho se alcoolizando, se prostituindo. Não, mas não pode bater na criança porque vão me prender. Que prenda, amanhã você sai daqui a 10, 20 anos, mas ele nunca vai esquecer que um dia ele teve mãe. Porque na hora que o calo apertar, é através da mãe. Mãe, me socorre. Pai, me socorre. Pai, me ajuda. Mãe, me ajuda. Porque o humano nunca vai estar lá na hora do seu choro. É assim que funciona, gente. Nossa, pastor, mas que grosseria. Me desculpa ser grosso então. Mas tem coisas que a gente precisa tratar e aprender. E feliz é aquele que ouve a voz de Deus. Pastor, não senti Deus nessa sua fala não. Então ore por mim, deixa eu que estou aqui cheio de Deus. Mas é melhor você ouvir e entender isso. Porque enquanto você estiver passando a mão na criança, ele sempre vai ser essa criança mimada, que nunca ouviu um não na vida. Deixa eu te contar um segredo. Um dia eu pedi um patins pro meu pai. Tomara que minha mãe esteja me assistindo agora, que ela não perde uma live da Dan. E ela vai, se ela tiver aí, ela dá um joinha. Se ela não tiver também, ela vai ouvir depois. Um dia eu falei assim: mãe, me compra um patins. Não, porque se eu tiver que comprar para você, tem que comprar para 3. Eu falei: meu Deus. Pai, compra um patins. Quando eu tiver dinheiro eu compro. E ele sabia que tinha que comprar para 3. 3 filhos, ninguém vai comprar um para um, outro nada para outro, né? E eu sabia que meu pai tinha dinheiro para comprar. Mas por que ele não comprou? Porque era necessário eu ouvir um não, para eu aprender a dar valor naquilo que ele ia me dar. Eu lembro uma certa feita, quando a gente era assim, eu sou talvez um pouco mais velho que muitos aqui. A gente estava na rua, meu pai fazia assim, ó. Você tinha 5 minutos para chegar em casa. Se ele fizesse, você tinha mais 2. E se não chegasse, era que nem a Chiquinha, que o chinelo ia estralar. Mas a gente sempre chegava. E um dia meu pai assobiou um pouco mais cedo do que sempre o horário. Era 10 horas e não era 10:01, era 10 horas, nem 9h59. Mas naquele dia, não sei o que aconteceu, que 9 horas assobiaram. Minha mãe falou assim, ó, todo mundo entrando que a gente vai acordar amanhã cedo. Eu falei assim: mãe, mas eu não vou. Ela fez assim, gente, ó. Nunca mais eu respondi minha mãe na minha vida. E se ela tiver que me bater hoje, ela bate. E ela já deixou isso bem claro. Posso estar com 65 anos. Posso estar caminhando, pendengando. Mas um dia que eu precisar te dar um tapa na boca, eu te dou, porque não foi isso que eu te ensinei.
Falei: mãe, eu já estou casado, já tenho filho, e é bom que eles aprendam, porque se os teus filhos fizerem isso, eu faço a mesma coisa com eles. Falei: meu Deus, minha mãe endoidou. Não, ela não endoidou. Ela me ensinou a ser homem. Ela me ensinou a ser homem. Talvez se Eli tivesse feito isso, ele tinha mais 2 na linhagem. Mas a sua história, ela foi mirrando, porque Deus usou o menino. Me ajuda aqui, Camille, por favor. Me ajuda lá, por favor. A história foi mirrando. Deus falou com quem? Com uma criança, com Samuel, tinha mais ou menos 12 anos. E ele ouviu quando Deus falou: olha, fala para Eli pôr a casa dele em ordem. Fala para Eli pôr a casa dele em ordem. A coisa vai ficar ruim para ele. Foi porque ele negligenciou a voz de Deus. Ele honrou mais os seus filhos do que a Deus. E se nós como pais tivesse dado mais ouvidos a Deus, talvez nós não teríamos filhos nas drogas, talvez nós não teríamos filhos se prostituindo lá fora. Talvez se nós ouvíssemos mais as vozes dos nossos pais, meu amigo, coisa boa. Aprende uma coisa, pelo amor de Deus, para ouvir, você que é jovem, para ouvir o seu pai um pouco mais, para ouvir a história da sua mãe um pouco mais, para ouvir a história dos seus avós um pouco mais, porque eles já tiveram experiências, e quanto mais nós ouvimos eles, menos nós erramos. Quer aprender algo com Deus? Ouça a voz de Deus, estude a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, coma a palavra de Deus. Você pode se pôr de pé só um pouquinho, por favor? Deixa eu concluir isso para você aqui, olha só. Nunca subestime o poder do pecado. Entendeu? Nunca subestime o poder do pecado. Ele viu seus filhos pecando, não fez nada. Deus falou para ele colocar a casa em ordem. Deus matou tudo. Acabou com a farra. Posteriormente, Salomão foi também aniquilando a família de Eli, até que toda a linhagem se foi. Agora quer ver uma coisa? Nunca subestime o poder da oração. Meu amigo, você quer conquistar? Ore. Quer a sua casa mudada? Ore. Quer seu filho? Ore. Quer seu marido, sua esposa? Ore. Porque não importa se somos diferentes, temos que ter estrutura. Nós precisamos concordar dentro de casa. Nós precisamos ajuntar o nosso povo. Nós precisamos ajuntar dentro de casa e mostrar qual é o projeto. Projeto não é sonho. Projeto é algo concreto. É algo que Deus entregou na sua mão. Deus entregou a sua família. Deus entregou e é projeto. Projeto tem que cuidar. Projeto tem que executar. Eita, para encerrar agora. Deus fala com criança sim. Deus, ele fala com criança. Quer ouvir a voz de Deus? Se ajoelha e ora. Quer ser usado por Deus? Se ajoelha e ora. Não importa se você é grande, não importa se você é pequeno, não importa qual é a sua idade, Deus quer te usar, porque quanto mais, melhor. Quanto mais homens e mulheres de Deus nesta terra, pior vai ser o inferno, pior vai ser pro inferno. Aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Olha isso aí, ó. Você tem coragem de bater a mão no peito e falar isso para Deus? Quero conhecer mais de ti. E aí? Esquece o mundo agora. Fecha os teus olhos só um pouquinho só. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Chega de mesmice, meu santo. Deus está te chamando para viver algo novo. Coração arder de novo. Deixa Deus te usar, deixa. Fazendo todo medo desaparecer.
Seja um pouquinho mais audacioso. Seja um pouquinho mais corajoso.